Bom dia. Dia. Bom dia. Dia. Tá bom. É que só tá dando para ouvir a palavra dia, mas tudo bem. Só isso de aluno hoje? Professor, Sim. hoje antes de acabar a aula, eu queria te perguntar que eu tô com dúvida em duas questões do trabalho. Ainda não consegui entender como que faz. Não, sim, hoje a aula vai ser mais de boa. Eu vou dar uma aula só, e aí o resto a gente vai fazer exercício. Daí a gente vê essas dúvidas suas, sim. Tá bom? Beleza? Beleza. Bem, então vamos lá, né? Foi os 5 minutos de carência. Bem, na última aula, então, nós vimos sobre as medidas dos ângulos, né? Quer dizer, nós vimos os ângulos, né? Vimos todas aquelas
aqueles ângulos especiais, né, as suas classificações e as suas características, né, que eles podem ter, né? E aí estudamos, vimos como que eles podem ser, e aí eu dei alguns exercíciozinhos aqui para vocês descobrirem o valor dos ângulos desconhecidos, né? Agora a gente vai pegar e vai estudar então umas medidas dos ângulos, né? Além dessas medidas que nós vimos antes aqui, tá? A gente vai aprender uma coisa especial que só os ângulos têm, certo? Que são as suas próprias medidas. O que foi, Maria? Você quer falar alguma coisa? Aham, hoje eu vi o trabalho, né, de novo. Aí eu vi que tem um exercício, professor, que é um gráfico de queimadas da Amazônia, mas não tem os anos. Tem, tá embaixo. Só que tá, por exemplo, 95, 96. Seria Isso, obrigado, Carlos. 1995, 2000, 2006, Ah, 2009. tá. A Mas é professora porque. tá com dúvida nesse exercício também. Não, eu falei que eu vou explicar depois. Deixa eu dar aula primeiro. A gente vai ter a segunda aula inteira, quase, para fazer essas dúvidas suas, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, olha só. Vamos lá, então, para as medidas dos ângulos, né? Se alguém quiser acompanhar no livro, tá lá no capítulo 10, na página 108, né? Então, vamos pegar agora a parte do meio, né? Desse capítulo. Que antes a gente viu o início e o fim. Agora a gente vai ver o meio. Bem, os ângulos que nós vimos agora, aqui antes, né? Foram ângulos que a gente tinha uma medida exata, né? Que ele tinha uma abertura de unidade de medida de um ângulo em grau, né? Ele tinha uma medida bem bonita lá em grau, né? E o símbolo que a gente tem é aquela bolinha ao lado do meu número, né? Do meu ângulo, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, nessas medidas que a gente tem aqui, ó, a gente tem, ó, 138 graus, 15 graus, 5 graus. Então, tudo isso aqui está em medidas de grau, sem nenhuma outra, né? Mas existem situações, tá, em que instrumentos, né, como o próprio transferidor, ele não vai conseguir medir os ângulos, alguns ângulos específicos, né? Quando a gente tem uma medida fracionária do meu ângulo, né? Quando a gente não consegue medir de 1 em 1 grau, certo? Porque o transferidor, ele só consegue medir os ângulos de 1 em 1, né? Ele não consegue fazer medidas menores do que 1. Igual nossa régua, que ela consegue medir os milímetros, né? Os centímetros, os milímetros, ela consegue fazer aquelas separações. Agora os ângulos não. O que acontece então? Acontece que lá em 1960, então, foi desenvolvido então essas medidas de ângulos aqui que nós vamos estudar hoje, né? Vamos lá. Os submúltiplos, então, as medidas dos ângulos, né? Quais são eles, né? Como que faz para medir esses valores, né? Bem, como eu disse, até o momento nós estudamos os ângulos expressados em graus, né? Que foram medidas exatas, né? Só que se a gente chegar numa situação em que a gente não consegue realizar essas medidas, né? Então, para isso, vai existir ângulos que estão menores do que 1 grau, né? Só que como que a gente vai representar essas medidas, né? Como que vai ser feita vai ser mostrada para nós esses números, né? Bem, vai ser mostrado através dos submúltiplos do grau, tá? E o primeiro submúltiplo que a gente tem é o minuto, certo? Então, além do grau, a gente vai ter um número menor do que ele, que é o minuto, certo? É exatamente isso que estão pensando, é o minuto lá do relógio. É basicamente isso, Professor, quase. O que foi, Léo? qual é o módulo da página? É o módulo 4. Tá bom, obrigado. Módulo 4, capítulo 10. Obrigado. Então, esse vai ser o nosso primeiro submúltiplo que nós vamos estudar, tá? Que ele vai ser um ângulo menor do que 1 grau, certo? E a gente vai ter um submúltiplo ainda desse minuto, né? Que, como no próprio relógio a gente tem também, que é os segundos, certo? Então, se a gente tiver um ângulo ainda que o minuto ainda não satisfaz ele,
a gente vai ter um ângulo menor ainda, que é o segundo, tá bom? Para que a gente entenda melhor as situações de minuto, segundo e grau, a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês verem como é que funciona. Então, vamos por primeiro aqui, olha só. Vamos tentar lembrar lá dos submúltiplos das medidas de comprimento, em que a gente tinha o metro, também tinha o centímetro, o milímetro, né? E essas medidas, que respectivamente são medidas menores que o metro, né? E para a gente conseguir obter essas medidas, né, a gente vai ter que fazer divisões em 100 partes, para achar a medida em centímetro, e em 10, perdão, ao contrário, para achar a medida em milímetro, e em 10 partes, para achar a medida em centímetro, né? Como assim, né? Pensa em 1 metro. Em 1 metro, a gente vai ter 100 centímetros, né? E em 1 metro, a gente vai ter 1000 milímetros. Então, a cada vez que a gente vai diminuindo, vai aumentando, então, a nossa medida. Aqui também vai acontecer com os ângulos, né? Então, o que acontece? Olha só. Para medir os ângulos, o submúltiplo de grau vai ser dividido em 60 partes. Então, diferente das medidas de comprimento, que a gente dividia de 10 em 10, aqui a gente vai dividir em 60. Porque, como a gente sabe, o tempo é calculado de 60 em 60, certo? E quando a gente pega e divide o nosso minuto em 60 partes iguais, né? O nosso grau em 60 partes iguais, cada uma dessas partes, né, que a gente dividiu de novo, vai ser chamada de segundos, e dessa maneira, 1 minuto é igual a 60 segundos, que é igual a 60 minutos, 1 grau. Né? Então, tem aquela característica do tempo, né? 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos é 1 grau, né? Que em vez de hora vai ser chamado de grau. Né? Então, a gente tem que pensar nessa parte do tempo em questão, certo? Aí, olha só. Suponha, então, que a gente tem que dividir o ângulo de 1 grau meio, né? A gente vai fazer isso? Vai dar 0,5? Não, não vai dar 0,5, tá? A gente vai dividir ela ao meio e isso vai dar o seguinte. Os valores obtidos por essa divisão serão observados em minutos, né? Então, a gente vai ter que pegar esse 1 grau, transformar ele em minutos, e aí a gente pega e faz a divisão, né? Para conseguir obter uma medida ali inteira, certo? Para não ter uma medida fracionária. Então, como é que vai ficar? Olha só. Como 1 grau é 60 minutos, o ângulo formado, quando fizermos essa divisão, será igual a 30 minutos, né? Então, olha só. A gente tem ali, no exemplo, ó, 1 grau dividido por 2. Isso vai ser igual a 30 minutos, por quê? Porque 1 grau ele é igual a 60 minutos dividido por 2, né? Que é o que a gente estava fazendo ali, né? O que é esse hífenzinho aqui do lado, né? Esse hífenzinho que a gente tem é o símbolo para representar aqui a nossa medida do minuto, certo? Então, quando a gente coloca um hífenzinho ali do lado do meu número, representa a medida de minuto, certo? Como a gente tem em grau a bolinha, no minuto vai ser um risquinho ali do lado, né? Igual a gente tem aqui mostrando para vocês, certo? Então, fazendo essa divisão, a gente tem 1 grau dividido por 2. Não dá para fazer, né? Vai dar fração. Eu transformo, então, esse grau em minuto. Então, a gente tem 60 minutos. Aí, dividido por 2, eu vou ter 30 minutos. E 30 minutos representa, então, esse símbolo aqui, né? 30 com o risquinho do lado, né? Então, é assim que ficaria a nossa medida em minutos. Agora, e se eu quero chegar em uma situação que eu tenha segundos, né? Aí eu teria que dividir, então, o nosso minuto. Olha só. Da mesma forma que a gente tinha antes, a gente vai pegar e vai dividir 1 minuto, né? Que é o 1 com o risquinho do lado, por 2. E esse valor obtido vai me dar em segundos, né? Obviamente. Então, o que acontece? 1 minuto é igual a 60 segundos. E quando eu pego 60 segundos e divido por 2, eu vou obter 30 segundos. E a forma de representar esse valor, né, de segundos é com 2 risquinhos do lado, certo? Então, a gente tem, então, que 1 minuto dividido por 2 é igual a 60 segundos dividido por 2. E isso aí vai me dar igual a 30, tá bom? Porque 60 dividido por 2 dá 30. E aí, 30 segundos representados, então, com aqueles 2 risquinhos, tá? Então, é assim que a gente faz para
chegar nesses ângulos. Para vocês terem uma ideia, começar a ter uma noção aqui do que está acontecendo, né? A gente está transformando nosso número aqui para minutos, segundos, certo? Porque tem certas situações, certos cálculos que a gente vai chegar em números fracionários lá nos graus, né? Então, para eu não ficar com vírgula nos ângulos, a gente transforma então eles para minutos e segundos, porque não existe um ângulo com vírgula, certo? A gente sempre pega e transforma ele para minutos ou segundos quando necessário, tá bom? Aí o que acontece? Olha só. Ângulos e tempo, né? Como eu disse, a medida de tempo ela é muito parecida com a do ângulo, certo? A gente tem que começar a entender como se as medidas fossem quase que iguais, certo? Elas são muito parecidas. A única diferença que a gente tem das medidas de tempo com as medidas de ângulo é que a maior medida no tempo é a hora, né? E aqui, a maior medida que nós temos será o grau, né? A única diferença é essa, basicamente. Que a medida maior é a hora, e aqui a medida maior é o grau, tá bom? E, diferente dos minutos e segundos que são limitados até o número 60, ali entre aspas, né? Depois eu vou explicar por que disso. A nossa medida de grau, ela não possui limite. Ela pode continuar assim para sempre. Ela pode aumentar o quanto a gente quiser. Ela pode continuar a ser grande o quanto ela quiser, né? Então, o nosso minuto e segundo vai sempre ser fixo ali no limite de 60, né? Enquanto a do grau a gente pode ter quanto a gente necessitar, tá bom? Bem, no exemplo que eu dei aqui, ó, observa o relógio. Quem tem um relógio aqui pode olhar, ó. Eu vou pegar até aqui do computador, ó. Observe o relógio. Quando esse tempo aqui em segundos chegar em 59 e for mudar para 60, o que vai acontecer com esse valor? O 60 não vai aparecer ali, e o que vai acontecer é que o 47, que está ali em minutos, vai se transformar em 48. Então, sempre quando a gente tem nossos segundos chegando no número 60, ele vai pegar, vai se transformar em 1 minuto, né? Olha lá, tá chegando, aí chegar em 59, quando for virar para 60, ele vai zerar de novo e vai virar 1 minuto ali o meu valor, né? Então, isso que acontece no relógio. E acontece a mesma coisa aqui na medida dos ângulos. Se agora meu minuto tivesse aqui em 59 e fosse pegar e nos meus segundos chegasse em 59 também, quando ele fosse virar para 60 ali nos segundos, eu ia ganhar mais 1 minuto, e esse minuto ia virar 60 minutos, e desse 60 minutos não podia ficar ali, né? Ele vai ser limitado em 60. O que acontece é que daí esse minuto vai transformar em grau, né? Então isso está acontecendo aqui na nossa medida de ângulo, igualzinho, certo? Agora, e se eu tiver o graus e ele tiver em 60, o que vai acontecer? Nada, né? O graus, como eu disse, ele é para sempre, ele vai aumentar o quanto a gente quiser, né? Ele não tem uma medida maior do que o grau nessas situações, certo? Então, grau, minutos e segundos, igual ao tempo, hora, minutos e segundos, certo? Cada vez que vai chegando ali no 59, quando vira para 60, a gente vai, então, aumentar o número maior, né? Então, chegou em 60 ali em segundos, aumenta 1 minuto. Se chegou em 60 em minutos, aumenta em 1 hora, né? Então, é isso que vai acontecer. E, em vez de hora, vai ser em graus, né? Vai aumentar 1 grau. Entendeu esse exemplo que eu dei para vocês aqui do tempo? Sim. Sim. Oi? Sim, nós entendemos. Bom, aí o que acontece então? Como que fica a nossa medida, então, de transformação e organização dos nossos ângulos, né? Esse tipo de observação que a gente acabou de fazer no relógio, né, vai nos dar uma conclusão, vai nos dar que o sistema de medida que nós utilizaremos aqui nas medidas de ângulos não é mais decimal, e sim sexagesimal, né? A cada 60 é que vai virar uma medida, né? Diferente lá dos decimais, que a cada 10 se transforma na próxima medida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu chego no 10, minha medida volta para 0 e se transforma em 1, né? Daí ele vira uma dezena. Aqui daí vai funcionar no sistema de 60 até 60, né? Então, chegando no 60, se transforma em 0 e vira 1
no próxima medida, né? Igual eu falei aqui na representação anterior para vocês. Algo que acontece. O número 60 é que vai ser o nosso número especial aqui. Ele vai ser o nosso número principal, né? Sempre nós iremos utilizar o número 60 aqui nessas medidas de ângulos, tá? A gente precisar transformar e organizar essas medidas, nós sempre vamos utilizar o número 60 para fazer isso. Por quê? Aqui a tabelinha que eu preparei para vocês, ó. De grau com a medida menor, sempre a gente vai multiplicar por 60, né? Aqui é basicamente idêntico àquela parte de régua de medidas lá, medida de comprimento, que nós estudamos lá no segundo bimestre, se eu não me engano, né? Quando a gente estava vendo parte de geometria ali, e a gente estava vendo as medidas de grau não, de centímetros, metros, e aí a gente tinha que fazer as transformações. Lá a gente fazia multiplicações e divisões por 10, né? Agora aqui não. Aqui a gente vai fazer multiplicações e divisões por 60, porque o nosso sistema aqui que nós estamos utilizando é sexagesimal, frente lá das medidas de comprimento, que era sistema decimal, certo? Então, fazendo a mudança aqui de um maior para o menor, a gente vai multiplicar por 60, né? Grau para minuto, multiplica por 60, minuto, segundo, multiplica por 60. Se eu quero voltar, né, a minha medida, pego os meus segundos, divido por 60, eu tenho 1 minuto, e os minutos, dividindo por 60, eu tenho o grau, né? Então, assim ficaria as nossas medidas aqui de transformações. Só isso, né? Trabalhar com multiplicação ou divisão com o número 60 igual no tempo, né? Então, basicamente é isso que a gente vai ter que trabalhar aqui, fazendo essas transformações, né? Então, vamos aos exemplos numéricos, ó, o que acontece aqui. A gente tem, então, exemplo, transforma os seguintes ângulos, minutos e segundos, né? Então, aqui a gente tem os itens, né, e o que ele está pedindo, né? Na letra A gente tem 28 graus e ele quer que a gente transforme em minutos. Eu vou pegar até aqui essa reguinha aqui para a gente ficar de olho, ó, no que está acontecendo. Ó, a gente tem, então, aqui grau e quer ir a minutos, certo? Então, grau para minutos, eu tenho que fazer o quê? Multiplicação por 60. E é isso que eu vou fazer, então. Ó, 28, vou multiplicar por 60. E dessa multiplicação, eu vou ter o resultado minutos, que é exatamente o que o item ali pediu, né? Então, realizando essa multiplicação, eu vou ter 1680, como você pode ver ali, ó, com o hífenzinho, né, com a nossa linha acompanhando o número, né, representando, então, minutos, né? Então, 1680 é a mesma coisa que 28, só que em graus. Né? Então, a gente tem 28 graus e 1680 minutos. Os dois representam a mesma coisa, tá bom? Como a gente estava transformando lá em metros, centímetros, milímetros ou quilômetros, a gente também tinha as equivalências nos valores. Né? Então, aqui é a mesma coisinha, tá? Só que a diferença é a multiplicação ou divisão por 60. Letra B. A gente tem ali, ó, 46.800 segundos, porque a gente tem 2 risquinhos, e a gente quer transformar esses segundos em minutos. Então, a gente pode ver, então, aqui na tabela, ó, de segundo indo para minuto, né, acompanhando a setinha aqui, a gente vai ter que fazer, então, uma divisão por 60, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Pegar o meu número e dividir por 60, né? Quando eu realizar essa divisão corretamente, eu vou ter, então, a minha resposta em minutos, né? Que vai ser, então, 780 minutos. Bom? E se eu quiser transformar esses 780 minutos em graus, né? Que é o item C, olha só. 780 minutos, eu quero transformar ele em graus. Então, eu, de novo, olha na tabelinha, ó. O que está acontecendo? Minutos para ir para graus, eu tenho que fazer outra divisão por 60, né? Então, aqui, fazendo, então, 780 dividido por 60, eu vou ter a minha resposta em graus, né? Realizando essa divisão, vou ter, então, que dar exatamente 13 graus, certo? Então, essa seria a nossa medida em graus de 46.800 segundos, né? Então, a gente partiu da letra B, ó, e chegou na letra C em graus, né? Saindo de segundos e indo para graus. Aí na letra D, a gente tem 26 minutos
e eu quero transformar em segundos, né? Então, minutos para segundos, multiplicação por 60, né? Então, só multiplicar ali 26 por 60, a gente tem a nossa resposta, que é 1560 segundos, né? Aqui faltou um ifzinho. Pronto, tá colocado. E aí a gente tem a nossa resposta, 1560 segundos, que foi o que o exercício pediu, né? Transformar 26 minutos em segundos, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem básica, a gente tem que saber, né? Como fazer essas transformações. Agora a gente entra na parte principal da coisa, que é a seguinte, ó. Que é transformar um ângulo completo. O que é um ângulo completo, né? O ângulo completo é quando a gente tem graus, minutos e segundos, né? Então o ângulo vai ser escrito dessa forma para vocês agora, ó. Ele não tem só a medida em graus, ele vai ter uma medida em minutos e ele vai ter uma medida em segundos também, né? E aqui ele pediu para eu transformar todo esse ângulo aqui, que a gente tem aqui, em segundos. Todas essas medidas têm que se transformar só em segundos, né? Então o 48 vai manter, eu tenho que transformar então o 10 graus em minutos, somar o 13, né, que eu já tenho ali, 13 minutos, e aí, desses minutos, transformar para segundos, né? Então, essa seria a forma que eu faria, né? E foi exatamente o que eu fiz aqui nas continhas, olha só. Peguei, então, o 10 graus, multipliquei por 60, para eu obter, então, a minha medida em minutos, né? Não tenho mais 10 graus, eu tenho 600 minutos. Então, 600 minutos eu somo com o 13, que eu tenho aqui, né? Somando com o 13 eu tenho 613 minutos. Né? O que eu teria que fazer agora com 613? Transformar em segundos. 613, então, eu multiplico por 60, dando, então, 36.780 segundos. Né? Só que acabou? Não, 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 não. Por quê? Esse valor aqui é só a transformação do 10 graus e do 13 minutos. Falta eu juntar esse valor com o 48, que é o que eu já tinha lá no início. Então, pegando esse valor, somando com o 48, que é o que eu já tinha, vou ter, então, no total, esse ângulo aqui, totalmente transformado em segundos, 36.828 segundos, tá? Então, assim também pode aparecer algum exercício para vocês de transformação de um ângulo completo. Tudo bem? E aí, por fim, organize o ângulo, né? Essa aqui, dessa parte de organizar o ângulo, eu vou dizer para vocês que é uma das principais partes aqui dessa matéria, né? E também uma das mais importantes. Por quê? A gente vai utilizar isso aqui muito, mas muito mesmo, a partir dessa aula aqui que a gente vai aprender, né? Por quê? Essa parte de organizar os ângulos, a gente tem que utilizar elas na parte de operações com ângulos, né? Como assim operações com ângulos, professor? Operação de mais, menos, multiplicação e divisão, né? Os ângulos também podem fazer essas contas, tá? Esses tipos de contas também existem com os ângulos. E nós vamos realizar elas com esses ângulos completos aqui, ou com alguns ângulos simples, também dá para fazer, né? E o que acontece? Olha só para esse número que eu tenho aqui. 39 graus, 85 minutos e 96 segundos. Você pode notar que tem alguma coisa estranha ali, né? O que está estranho? Estranho que eu tenho 85 minutos e 96 segundos. Por quê? Porque no relógio, esses valores são impossíveis de se obter, né? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que organizar esses valores de uma forma que eu tenha ali em minutos e segundos valores menores do que 60, né? Porque no relógio, como você lembra, não pode passar dos 60 a minha medida. Então, como é que faz, professor? Né? A gente vai pegar e vai separar o número 85 ali em uma soma de dois números, né? E que números tem que ser esses, né? No caso, tem que ser os números 60, né? Quer dizer, então, que eu estou retirando 60 do meu 85, né? O que sobrou? 25. Então, eu tenho ali nessa medida 1 grau, que equivale a 60 minutos, e 25 minutos, que foi o que sobrou. Então, o que eu tenho é exatamente isso daqui, ó, 1 grau e 25 minutos. Só que não acabou. Eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu segundos, né, por 96. Então, eu vou pegar lá o 96, vou separar ele, então, em
duas medidas, né? No caso, 60 e 36, né? Quando eu separo, a gente tem exatamente a soma 96, perfeito, continua o mesmo valor. E aí você pode ver que quando eu tenho esses números, eu vou ter exatamente 1 minuto e 36 segundos. O que eu faço agora? Eu pego esses valores que a gente arrumou, né? O 1 grau e 25 minutos e o 1 minuto e 36, e coloco aqui a minha medida que eu tinha antes, né? Do 39 graus. Vou arrumar aquela parte de 85 minutos e do 96 com esses valores. Né? Então vai ficar como? Olha só. Como eu tinha, então, ali, na minha primeira transformação do 85, 1 grau e 25, ficou, então, 40 graus, porque eu já tinha 1 grau ali na minha transformação do 85 minutos, né? Sobrou, então, 25. Por que aqui está 26, professor? Bem, aqui está 26 porque veio 1 minuto do meu 96 segundos, certo? Então, aqui eu adicionei 1 minuto, né? Ficando 26. E o 36 segundos ficou ali normal, ó. 36 segundos porque não tem quem adicionar com ele, né? Ele ali é o último valor, né? Então, ficaria assim o nosso número organizado, certo? Então, a gente teria 40 graus, 26 minutos e 36 segundos, que é exatamente essa medida aqui, só que da forma correta e apresentável matematicamente, né? Porque esse número aqui que está escrito está errado, né? A gente não pode obter minutos e segundos maiores que 60. Então a gente teria que transformar e organizar ele dessa forma aqui. Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Todo mundo sabe Não. trabalhar bem com o relógio? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui quem chegou atrasado na aula. Chegou Pode. atrasado, não? A Ana, né? Normal. A Ana sempre chega atrasada. Quem mais? Verdade. O Eduardo. A gente tem também a Júlia. Quem mais? E as duas Yasmin. Acho que é só isso, né? Muito bem. Bom, entendido então como é que funciona. Aqui eu preparei então alguns exercícios, ó, bem simples, parecidos com o que a gente fez de exemplo ali anteriormente, né? Transformar ali em minutos, em segundos ou em graus, né? E aqui no final, aqui nesse outro lado, a gente tem então a parte de organizar os meus valores, né? Bem, quero que vocês tentem fazer então pelo menos a primeira parte aqui, ó, do A até o D, que elas são bem fáceis, tá, gente? Se quiser, eu vou até colocar aqui a tabelinha de medidas para vocês ficarem vendo, ó. Então, aqui, uma tabelinha de medidas. Então, tentem fazer aí da letra A até a letra D. Na letra E e na letra H eu ajudo vocês, se vocês precisarem. Tchau. Como assim, tchau? Não é tchau, não. A aula continua. Ele foi embora. Não, não vai embora, tá. não. Ah, não, não vou. A aula de quinta-feira, ó, é uma seguida da outra. Então a gente vai até o final aqui dessa aula. Logo em seguida eu já começo outra. Né? Ah, tá. Então é pra vocês tentarem fazer o exercício aqui, ó. Você tem 5 minutos. Senão vai ficar de tarefa.
E aí, fizeram algum já? Eu já fiz a E e a B, professor. A e a D você fez? Não, a A e a B. Ah, muito bem. Professor, eu já fiz a Então, como é que ficou, Maria? deu 25 vezes 60 e ficou 1.500 minutos. Muito bem. Isso aí. Se você fez a continha certa, né? Multiplicação por 60 dá, opa, um risquinho só, 1.500 minutos. Muito bem, isso aí. Vou só verificar, né? Fazendo a calculadorinha aqui, ó. Então, a gente vai ter 25 vezes 60, 1.500. Perfeito. Muito bem. A letra A está certo. Professor, eu fiz a B também. Fez? Ah, mas você já falou. Deixa o outro falar. Mais alguém quer falar? Eu fiz, professor. Quer Já que falar a eu letra também B? já fiz assim. A letra B deu esse número, 2.160 segundos dividido por 60. Deu 36 minutos. Quanto? 36 minutos. 36 minutos. Vamos ver se está certo, né? O meu também deu assim. Ah, então deve estar certo. 2.160 dividido por 60. A gente tem, então, 36. Tá Porque eu sou um corretíssimo. matemático nato, né, professor? Eu sou incrível. Você sabe É. disso. Quero ver, então, se depois fazer aqui, ó. A letra E, F, Qual? G e H. Ah, Ele disse que é um professor. matemático nato, mas ele chamou o colchete de grampo. Isso Né? não tem perdão. Olha, é Professor, porque eu esqueci o nome, tá bom? Que nem eu esqueço a Então, maioria das falava. coisas. Mas não precisava chamar de grampo. Você não é um matemático nato, porque você desonrou a sua honra naquele dia. Ah, tá bom, chega. Carlos, quer falar alguma coisa? eu já fiz a C. Quanto deu a C, Carlos? Eu fiz os 7.200 dividido por 60, os 7.200 minutos dividido por 60, que deu 120 graus. 120 graus. Isso aí, né? A gente tinha minutos para ir para graus, divisão por 60, né? Vamos só verificar se a continha está correta. A gente, então, tem aqui 7.200, divide por 60, 120. Perfeito. E aí? Professor, Oi. posso falar D? Mas você já falou uma. Tem que deixar os amiguinhos falar também. Mas os amiguinhos não querem falar, só o Thiago Grampo e o Carlos, e eu, apenas. Pô, ninguém mais quer falar? Então, Eu também. Léo, quer falar, Léo? Qual que é a resposta da D? É. A resposta da D, eu não estou achando a D. Como assim? Tá aqui, ó. Você tem que resolver. É, mas não está na apostila. Não, não tá na apostila. Eu que criei. Tá aqui, ó. Léo, Ah, tá bom. Eu estou calculando. Pode usar a calculadora, tá? Não tem problema, não. Professor, a letra E tá pedindo em segundos? É. Porque cortou. Segundos. Ó, Léo, na letra D ali, que você tem 50, um risquinho do lado, o risquinho do lado representa minutos, né? Como você pode ver, o minuto está bem no meio, certo? Aí você tem que ver para que direção você quer ir. Você quer ir para direita ou para esquerda? Se você quer ir para graus ou se quer ir para segundos. O exercício, ele pediu para você ir, ó, para segundos, tá vendo? Então, se você quer ir para segundos, ó, segue a setinha aqui, ó. A setinha, quando você está indo para segundos, tem que fazer a multiplicação por 60, certo? Então, a única coisa que você tem que fazer aqui é pegar o número que eu te dei aqui em minutos e fazer uma multiplicação por 60. Tudo bem? Sim.